Brasil. Maior país da América do Sul, o quinto maior do mundo em território e o sexto em população. Mais de 212 milhões de habitantes e história que não acaba mais do norte ao sul. Em seu extenso mapa que ocupa quase a metade do continente, existem 26 estados e o Distrito Federal. No vídeo de hoje, contaremos um fato de cada um desses estados. Vamos conferir? E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente tem a companhia aí de do Queiroz? E aí, tudo bom? Não, do Cardoso. Do Cardoso. Você acha do que Discord. É do Fala Porteira, fala pessoal. Mano. Porteira. Ele é vizinho do Crack Neto, não é? Eu sou vizinho do Crack Neto, mano. Ele mora lá na minha casa, mano. Qual que vai ser a meta de likes pro vídeo de hoje então, do Cardoso? 19.990 likes. 19.990 likes, então, bastante like. Eu tô confiante pra esse quadro aqui. Ah, saiu com 80 mil views, saiu com 100 mil views. Beleza, mas eu acho que vai bater milhões de views. Eu ainda acho que vai bater. Porque... 6 milhões de views em dezembro de 2026. Meu Deus, não. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Vai tá, pô. Porra, mesmo. Mas... Ah, Deus me abençoe. Aí imagina, Deus abençoe em 2080. Aí tu vai falar, obrigado, Deus, mas... Pô, agora já é 2080, né? Bom, vamos então pro primeiro fato aqui, vamos falar sobre o Acre, a gente vai fazer a lista em ordem alfabética. Então o primeiro é o Acre, né? O Acre não era do Brasil, né? Isso mesmo, até o início do século XX o Acre fazia parte do território boliviano. Isso por conta de um tratado, que era o Tratado dos Limites, que foi assinado em Ayacucho em 1867. Então o Acre era um território boliviano. Na verdade, o Acre era um território quase inexplorado. A população era muito pequena, era menor do que 10 mil pessoas por muito tempo. Então, por conta disso, era um local quase que abandonado pelos dois países e pertencia à Bolívia. Mas depois o Acre acabou sendo ocupado pelos seringueiros brasileiros que estavam atrás da borracha. Existia um interesse, por exemplo, do Henry Ford, que naquela época tinha o seu sistema, que era o sistema Fordista, que é um sistema que consiste em construir todas as partes do que envolve a sua empresa. No caso dele, por exemplo, ele construía carros, né? Então ele precisava, por exemplo, construir portas de carro. Envolviam, por exemplo, ferro. Então ele tinha que conseguir uma forma de extrair ferro da terra. Ele ia lá e comprava uma extração de ferro, de minério no caso, para poder ter o próprio ferro, entendeu? E fazia a mesma coisa com a borracha. Então precisava de seringueiros que estavam indo para dentro do Acre. Então depois disso, em 1913, assinaram o Tratado de Petrópolis. Petrópolis que na época era a capital imperial do Brasil, né? Passando a soberania da região então pro Brasil. Inclusive a gente já tem vídeo aqui no canal sobre o Acre, um vídeo com 10 fatos e vale a pena conhecer. Alagoas. O primeiro presidente do Brasil é de lá. Foi o Deodoro da Fonseca, que é conhecido como Marechal Deodoro. Inclusive, Marechal Deodoro era o nome da antiga capital do Alagoas. Esse título é dado, inclusive, o título de Marechal, para quem volta de alguma guerra. E a guerra que ele participou foi a famosa Guerra do Paraguai, né? E quando ele se tornou o primeiro presidente do Brasil, ele tirou a coroa portuguesa dali, que inclusive tem que voltar para Portugal a barco, né? Igual eles vieram, eles voltaram para Portugal e vê o Brasil ter o seu primeiro presidente. Amapá. Macapá é a única capital brasileira cortada pela linha do Equador. Por causa disso, 2 vezes por ano, os habitantes podem ver o equinócio. Inclusive, só os habitantes de Macapá têm esse privilégio, né? Caraca, mano. O equinócio que tem vários filmes, né? Que rola no outono e na primavera, que é quando sai do frio pro calor e do calor pro frio. Nesse dia, o sol cruza a exata linha ali da linha do Equador, né? Fica no mesmo local. E tem um grande monumento lá em Macapá, que é o Marco Zero, onde ele está posicionado exatamente na linha do Equador. E ele tem um buraco em cima, assim. Então, o sol passa ali no meio e tem um momento que o sol simplesmente some. Parece que o sol não existe e só uma sombra cobre o monumento. Porque fica na exata posição. Então, é da hora de ver também. Amazonas. O maior estado do Brasil. Quando a gente fala o maior, é tipo o maior mesmo, cara. Cara, o Amazonas sozinho é maior do que toda a região nordeste do país. Imagina, todos os estados do Nordeste são menores do que o Amazonas. Esse é uma área de exatamente 1.570.745.680 quilômetros quadrados. Não são metros, são quilômetros. É realmente muito grande, né? Só pra vocês terem uma ideia, o Amazonas, se fosse um país, ia ser maior que a Alemanha, a França, Reino Unido e Japão. Bahia. A Bahia tem uma grande importância histórica para o Brasil, isso porque em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e a sua esquadra chegaram ao lugar de Porto Seguro, onde inclusive a gente visitou recentemente. A gente conheceu lá a Coroa Vermelha e Cabralha, que são os locais onde falam que eles chegaram, né? E Porto Seguro realmente é muito seguro. Quando você vê o mar, ele parece uma piscina muitas vezes. E diz que o mar de lá pra cá não foi nada tranquilo, então quando eles chegaram aqui, eles destacaram isso, né? Por isso deram o nome de Porto Seguro. O local tem a mesma idade do Brasil. Tem uma cidade de 522 anos e que não tem semáforos. Olha que doideira. Por quê? Porque eles querem preservar como um local histórico.
pessoal anda sem semáforo só E por você causa- quase não vê policiais por lá também. Isso é bem louco. E a cidade funciona muito bem, tá? O pessoal começa a sair de noite. Tem uma ilha lá chamada Arraial da Ajuda, que o pessoal atravessa com uma balsa. Essa balsa funciona 24 horas por dia. E o grande movimento de Arraial da Ajuda começa às 11 horas da noite. Então muito turista vai pra lá, estrangeiro inclusive, se diverte de madrugada e não tem problema de perigo, né? É um local que acabou se tornando muito seguro e muito atrativo aqui também no Brasil. Ceará. De 1877 a 1879, o Nordeste brasileiro passou pela Grande Seca, que foi assim, o mais problemático momento contra a seca aqui no Brasil, né? Onde, inclusive, 400 mil pessoas perderam a vida, mano. E o Ceará foi a região mais afetada do Brasil. Foram 3 anos seguidos sem chuva, sem colheita e sem plantio. Por isso que, entre os projetos que a gente vai ver dos candidatos, é importante ver um planejamento de estoque, né? Estoque de grãos. Grãos que você consegue estocar por muito tempo. Então você pode, já que você é um país que colhe muito, você pode estocar uma parte dessa colheita, mesmo que seja para fazer ali o câmbio, né? Troca com outros países, com outros grãos que você tenha necessidade, ou vai separando uma parte do que você realmente já consegue, para no futuro, em caso de uma seca como essa, você não passar por um momento de extrema fome. Só para vocês terem uma ideia, na época Fortaleza tinha 120 mil habitantes. Dos 120 mil habitantes, mais de 50 mil morreram. Meu Deus, Então, mano. por conta da fome e das doenças. O povo estava muito doente, estava muito frágil e estava com fome. Distrito Federal. No Distrito Federal, especificamente em Brasília, se encontra um dos maiores parques do mundo e o maior parque da América Latina. Ele foi fundado em 1978 e tem o nome de Parque Dona Sara Kubitschek, mas é conhecido como Parque da Cidade. A área é maior do que, por exemplo, o Central Park de Nova York, que é muito conhecido, e o parque tem 240 hectares, grande pra caramba, né? Lá dentro você encontra quadras de esporte, lagos e outras opções de lazer, parecendo até o Ibirapuera. Pensei que o Ibirapuera tava na né? frente. Eu também achei que o Ibirapuera era um dos maiores parques do Brasil. Mas eu acho que é um dos maiores. Senão, ele deve estar aqui em terceiro, por aí no máximo, vai. Espírito Santo. Entre vários locais bonitos que você pode visitar no Espírito Santo, existe uma pedra que durante o dia ela pode mudar 36 vezes de cor. Caraca. E o nome da pedra é Pedra Azul, mas é Pedra Azul só por um momentinho, né? Só por alguns segundos. Alguns do minutos dia. a Pedra Azul já vira outra. E fica no município de Domingos Martins. Ela tem mais de 1.800 metros, ou seja, é enorme, né? Você pode ver muito facilmente a mudança de cor. E dependendo da incidência da luz do sol, vai mudando de cor constantemente. Então, pô, deve ser da hora pra caramba ver, né? Goiás. Goiânia virou capital depois de um tempo. Antes, a capital se chamava Goiás, é uma cidade chamada Goiás. E quem liderou isso foi Pedro Ludovico Teixeira. Ele também estava totalmente ligado com a Revolução de 30, na época que mudou o governo do país e que impediu um presidente de tomar o controle, colocou outro presidente no lugar. E ele virou governador de Goiás e queria fazer Goiânia uma nova capital. Só que na época tinha que ter um nome. E teve uma disputa, então, onde o povo votou entre Goiânia e Petrônia, que ia ser para poder homenagear ele mesmo, Pedro Ludovico, certo? E quase que a capital de Goiás se chama Petrônia por conta desse rapaz. Tu preferia Petrônia ou Goiânia mesmo? Pelo amor de Deus, mano, só Florianópolis pra aceitar isso. Agora falando, eu que sou catarinense, mano, como que aceita o nome do Floriano Peixoto até hoje? Não pode, não pode. Não, outro nome. Aí, ó, a Ilha da Magia. Pô, a Ilha da Magia é massa. Maranhão. São Luís, que é a capital do estado do Maranhão, é a única cidade brasileira fundada por franceses. São Luís. O nome até, né? São Luís. Que em 8 de setembro de 1612 rezaram a primeira missa no local e construíram o forte nomeado São Luís. Ó, São Luís. Viu? Em homenagem ao rei daquela época, o Luís XIII. Mas em novembro de 1914, ou seja, 2 anos depois, logo em seguida, os portugueses venceram os franceses na Batalha de Guaxenduba e se tornaram os novos proprietários do local. Essa batalha rolou onde hoje tem uma cidade chamada Icatu, e os portugueses na época tinham a ajuda dos Tabajaras, por isso eles venceram. Os Tabajaras eram uma tribo do litoral que trabalhou com os portugueses ali em Pernambuco também, e do outro lado a gente também tinha a contribuição dos Tupinambás com os franceses, então a gente teve uma derrota dos franceses e Tupinambás nessa guerra aqui. Mato Grosso. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, o Mato Grosso devia ser território espanhol. Isso porque foram eles que fundaram as primeiras povoações do estado. Ou seja, a primeira vez que a Espanha veio para cá, eles partiram do Mato Grosso para Bolívia. Então foi o primeiro local espanhol. E as primeiras excursões que foram feitas pela Espanha foram em 1525, quando Pedro Aleixo Garcia vai em direção à Bolívia ali, seguindo as águas do rio Paraná e depois do rio Paraguai. Só que os espanhóis foram expulsos quando os bandeirantes de São Paulo chegaram no local. Então eles criaram também Cuiabá, já botaram o marco, falou que é Brasil mesmo, e já alongaram ainda mais o território português, né? Foi lá também que a gente teve boa parte da Guerra do Paraguai, onde teve Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, né? Então Mato Grosso é um local de guerra no Brasil. Se você falar, qual que foi um local que teve muito conflito no Brasil? Mato Grosso é esse local. Mato Grosso do Sul.
Mais da metade do estado é coberto pelo Pantanal. As altitudes inferiores a 100 metros transformaram a região pantaneira na maior planície alagadiça do mundo. O que isso quer dizer? É o lugar que tem mais pântano. É um lugar que... a gente pensa sempre nos americanos, né? Na verdade, Mato Grosso do Sul fica à frente disso. Inclusive, quando eu estive no Mato Grosso do Sul, descobri que o estado tem 60% do Pantanal lá dentro. Eu estive no coração do Pantanal, Corumbá, numa região que divide ali Brasil e Bolívia. E eu atravessei o rio que faz essa divisa e tive a chance de conhecer uma senhora que ela enfrentou sozinha os caçadores de jacaré da região. Ela mora tanto tempo nesse local que a casa dela é feita de alvenaria, uma construção que é proibida há quase 50 anos na região. Caraca. Então, as pessoas que moram ali naquele local não tem luz, não tem encanamento, não tem quase nada. Essas pessoas têm o quê? Elas têm a casinha, tem um local pra pescar e se viram dessa forma. São os ribeirinhos, né? E ela é ribeirinha há muito tempo. Há 60 anos ela é ribeirinha naquele local. Ela vive com onça, com jacaré. Com tudo. Ela convive e conhece os jacarés. Ela conhece os jacarés. Então, quando os jacarés eram mortos, ela sabia disso. Pra vocês terem uma ideia, o coronel lá dos bombeiros, ele virou coronel, ganhou esse título quando ele enfrentou esses caçadores e levou um tiro dos caras. Então, enfrentar os caras não é qualquer coisa, é tipo uma máfia, entendeu? E ela sozinha conseguiu provar algumas coisas sobre esses caras, sobre essa caça que tava rolando ali, e fez matéria pra Veja e pro Fantástico. Chegamos lá nesse local, sem pai nem mãe, tentando achar alguém pra ajudar a gente, pra levar a gente pra dar uma volta no rio. Um cara falou que não podia, mas que tinha uma mulher que podia falar com a gente. Então apareceu essa mulher lá. Então a gente realmente conheceu aquele local. É um local muito rico na sua natureza, né? Só pra vocês terem uma ideia, o Pantanal tem mais peixes do que em todos os rios da Europa juntos. Lá tem... Caraca. Lá tem 325 espécies de peixe e abriga 159 mamíferos diferentes, além de 98 répteis e 6 mil aves, mano. Então o Pantanal é muito rico. Minas Gerais. Em Minas Gerais se encontra a menor cidade do Brasil, chamada Santa Cruz de Minas, com apenas 3.500 km², então uma cidade bem pequena. A cidade tem 8.700 habitantes, então não é a que tem menos população, né? E é ligado a uma cidade vizinha por um rio chamado de Rio das Mortes, onde rolou uma guerra chamada de Guerra das Embolsadas. Nessa época, os bandeirantes paulistas, em 1700, acharam jazidas em Minas. Jazida é da onde a gente tira diamante, né? Então era um local muito valioso e queriam mandar no local. E uma guerra de 3 anos começou por ali. Esses caras que estavam ali, esses paulistas, estavam sendo ordenados pelo Borba Gato, que é o cara daquela estátua famosa que foi incendiado e tudo mais. Só que o local não tem o nome de Rio da Morte por conta disso. Teve uma guerra ali, onde muita gente perdeu a vida durante 3 anos, mas não é por conta disso. É porque logo depois criaram um pedágio, que era um outro caminho, né? Pra poder passar por ali, e tinha um pedágio que você tinha que dar muita grana. Então os caras cortavam o rio, só que cortavam a nado, não tinha um barco, não tinha nada, não tinha um meio ali, porque não podia ter, era uma forma irregular de fugir do pedágio, né? Então iam a nado e às vezes o rio tava com muita correnteza e muita gente perdia a vida por ali. Pará. O Pará já tentou se dividir em 2 partes. Em 2010, os paraenses foram fazer um plebiscito, né, uma votação, para a criação de uma nova unidade federativa do Brasil, ou seja, de um novo estado, que seria chamado de Estado Tapajós. E já tinham até a bandeira pronta, mas a proposta foi recusada pelos eleitores. Paraíba. João Pessoa é a cidade que amanhece primeiro no Brasil. Isso porque a Ponta de Seixas é o local mais ao oriente do Brasil, inclusive não só do Brasil como do continente americano. E é a primeira a receber a luz do dia, isso em torno das 5 horas da manhã. Então 5 horas da manhã, tá de dia lá em João Pessoa. 3 horas da manhã o galo já canta. Aí é pra acabar, né? Paraná. Castro foi a primeira cidade titulada no Paraná, e por isso ela leva o apelido de Cidade-Mãe, por ter sido a primeira cidade fundada no estado quando o Paraná ainda era uma parte de São Paulo, ou seja, Paraná já foi um território paulista, né? E essa separação rolou em 19 de dezembro de 1853. Na época o Paraná se tornou a última e mais nova província do sul, e isso pela Guerra da Farroupilha, que já queria separar essa boa parte do sul do resto do país, né? O primeiro presidente da província, ou governador, que seria o termo de hoje, né, foi o Zacarias de Góes e Vasconcelos. Esse cara é uma pessoa muito importante da época, uma figurinha muito carimbada, né? Que já tinha liderado a Paraíba, já tinha sido presidente da província da Paraíba, de Sergipe, além de ser presidente da Câmara, senador e ministro da Marinha. Então o cara era muito envolvido com a política da época, né? Pernambuco. Olinda já foi a capital de Pernambuco, isso durante a invasão holandesa de 1630 a 1654. Olinda era a sede do governo e até 1837 foi capital do estado, quando perdeu o título para Recife. E como que perdeu o título dessa forma, né? Em 1710 teve um conflito entre os caras que mandavam em Olinda, os latifundiários, e comerciantes de Recife. E aí surgiu a Guerra dos Mascates e Recife saiu vitoriosa e saiu como líder de Pernambuco, a líder legítima, se é que a gente pode dizer assim. Porque os holandeses foram expulsos de Olinda e Olinda, quando estava livre, começou a ter uma queda de produção. Com a queda de produção, a cidade deixou de ser a líder de Pernambuco e perdeu espaço para Recife, que era comandada pelos portugueses. Com esse aumento da fama de Recife, Recife foi até Olinda, onde teve esse conflito, e aí passou a ser a liderança do estado até se tornar a capital.
Piauí. No Piauí se encontra o maior tesouro antropológico do Brasil, ou seja, é onde a gente tem a maior variedade de pinturas rupestres, de pinturas da época dos homens das cavernas e tudo mais, que a gente pouco aproveita, né? A gente não vê muito conteúdo sobre isso. Mas a gente tem pinturas lá de 6 mil a 12 mil anos atrás. Então, é realmente algo difícil de permanecer intacto Muito como difícil. tem, né? Por isso o local é considerado um patrimônio cultural da humanidade. E também é um local muito bonito de visitar, além das pinturas que você vai ver, tem uma paisagem muito bonita por conta das serras e dos cânions. Sabe aqueles locais onde tem vários montes e tem aberturas no meio? Então, é um local Isso assim. é famoso lá fora, aqui no Brasil, o pessoal não sabe que tem canyon. Pois é. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por incrível que pareça, já foi um território da Europa. Em 1807, as tropas do Napoleão estavam chegando cada vez mais próximo ali de Portugal e de invadir a capital portuguesa e pegar a família portuguesa, né? Coisa que o Dom João VI não queria, né? Então o que ele fez? Ele pegou toda a família real, pegou a tropa de Lisboa, que inclusive virou a primeira polícia do Brasil, foi a primeira de todas, pegou tudo isso aí e trouxe pro Brasil e falou que o Rio de Janeiro era a capital de Portugal. Ou seja, o Rio de Janeiro virou um território europeu naquele período. Logo em seguida, em 1822, o Brasil então se torna um país independente. Passa então de volta o Rio de Janeiro a ser um território daqui, da América do Sul. Então o Rio de Janeiro já foi capital de 2 países diferentes. Já foi capital de 2 países diferentes. Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo do país, cara. A atividade industrial é toda concentrada na região metropolitana de Natal. A indústria petrolífera deles é, muito importante para a economia do estado e eles têm uma capacidade de estar crescendo cada vez mais de produção. Inclusive, o presidente da Red Petro RN, que é um dos mais importantes nesse segmento, falou que eles estão cada vez mais próximos de produzir 50 mil barris por dia, cara. 50 mil barris por dia. E ela não é a única empresa trabalhando no ramo. Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul se encontra a maior faixa contínua de areia do planeta. Ou seja, a maior praia do planeta fica no Rio Grande do Sul. Chuta qual que é a quilometragem. Aqui a de Balneário tem 7 km, por exemplo. 7 km em Balneário, então eu chuto 70 km. É a maior do planeta, né? A maior do planeta, então 150 km. 224 quilômetros. É a Meu praia do Cassino, Deus. a maior praia do mundo. Desses 220, 180 são praticamente desertos. As pessoas fazem turismo por boa parte. Inclusive, existe uma proposta de turismo lá desde 1800, ao final de 1800, onde começaram a preencher com investimentos, principalmente de pessoas da Europa que começaram a investir no local, mas nunca foi totalmente utilizado, né? É uma área realmente muito grande. Rondônia. Rondônia tem uma grande relação com o ex-presidente americano Theodore Roosevelt, que explorou a região a convite do Marechal Cândido Rondon. Inclusive tem uma expedição científica chamada Expedição Roosevelt de Rondon. Inclusive tem um filme que está sendo feito, eu não sei se já foi lançado, mas estava sendo feito sobre essa expedição e sobre a importância dela. Roraima. A capital de Roraima, Boa Vista, é a única capital brasileira localizada no hemisfério norte do globo. Ou seja, é uma parte do Brasil que faz parte já do hemisfério norte. Olha o tamanho do Brasil, mano. Sabe o que isso quer dizer? Que, por exemplo, agora a gente tá no outono, aqui. Sim. Roraima, Boa Vista, tá na primavera. É. Meu Deus. Tá ligado? Quando a gente entrar no inverno, eles vão entrar no verão. Oficialmente é isso. Só que isso não altera no local, não altera no clima. Na verdade, o local tem um clima quase que seco ou úmido, né? Ou chuvoso. Santa Catarina. Quem nasce em Santa Catarina é chamado de catarinense ou barriga verde. Isso porque no século XVIII, os soldados do regimento da infantaria de linha da ilha usavam um acessório no uniforme, que era uma faixa verde sobre a barriga. Então, para poder se diferenciar dos outros, eles usavam uma faixa verde na barriga e eram os catarinas, né? Alguns estudiosos já falaram que essa faixa verde poderia ser um colete verde, na verdade. Então, muita gente fala, pô, de onde que vem esse barriga verde, né? São Paulo. São Paulo já teve um rinoceronte como vereador, olha só. Isso rolou em 1959, quando os paulistanos estavam cansados, não estavam satisfeitos com os candidatos, e por isso votaram e elegeram um rinoceronte chamado Cacareco. Eles deram 100 mil votos pro Cacareco, mano. Sergipe. Sergipe já teve a maior árvore de Natal do mundo. A capital do Sergipe, Aracaju, entrou para o Guinness Book em 2007 com a maior árvore de Natal do mundo. A árvore da Energisa foi montada no bairro Coroa do Meio, e no ano que entrou para o Guinness Book, ela alcançou 110 metros de altura. É realmente grande, né? Meu Jesus, mano. É o equivalente a um prédio aí de 40 andares, então tenta imaginar. Imagina uma árvore de Natal cheia de pisca-pisca com uma altura Desse de tamanho, né, mano? Tocantins. Tocantins é o caçula do Brasil, é o estado mais novo porque foi criado em 1988, junto com a Constituição, né? Isso veio depois de 2 séculos de luta para poder separar uma zona que era o norte de Goiás até então Tocantins pertencia ao Goiás, né? E na ocasião foi definido que seriam eleitos governador, senadores, deputado federal e estadual, tudo ali por Tocantins, não mais por Goiás, e teria uma cidade como capital, que foi a cidade de Miracema, que depois, né, perdeu o poço para Palmas.
Bom, esse foi o vídeo de hoje, mas esse vídeo é só uma parte 1, né, cara? Porque tem tantos fatos sobre todos esses estados, dá pra fazer, tipo, 1000 partes. Só depende de vocês, bate aí a meta de likes, ajuda a gente. Coloque aí embaixo alguma curiosidade sobre o estado de vocês, que vocês querem ver a gente falando de uma forma mais histórica e que a gente pode fazer no próximo roteiro. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau.